Galera, vamos para a aula de hoje aí continuar com citologia. Na última aula a gente estudou estruturas básicas da célula, agora a gente vai estudar o que tem dentro do citoplasma da célula, tá bom? A gente está preocupado com as organelas do citoplasma da célula. E aí, primeiro lembrando, procariontes, quem não tem a carioteca, ou seja, não tem a membrana que envolve o núcleo, o DNA fica espalhado no citoplasma e ela não tem nenhuma organela membranosa. Então, como organela no meio do citoplasma, ela só vai ter o ribossomo, capaz de produzir proteína. Também pode ter uma organela que é tipo uma estrutura que é tipo uma dobra na membrana, chamada de mesossomo, que vai fazer respiração celular, que a gente vai ver mais para frente, que é o processo de produção de energia, tá bom? Além disso, pode ter ou não a parede celular e o flagelo. Membrana plasmática toda célula tem, tá bom? Procariontes, o único exemplo, a gente viu na última aula, são todos os tipos de bactérias. Eucarionte é uma célula muito mais complexa. Por ter a carioteca, por ter a membrana nuclear, né, ou carioteca, e ter o núcleo guardadinho, ela tem várias organelas membranosas, que são todas essas aqui. E essas organelas membranosas a gente vai precisar estudar bem devagarzinho, tá bom? Para que serve o ribossomo? Ribossomo tem como função, ele tem como função a síntese de proteína, tá bom? Então aqui é uma foto de microscópio eletrônico representando lá os ribossomos, tá vendo? O ribossomo, ele tem como função produzir proteína. Grande parte do nosso corpo é feita por proteína e quem produz essas proteínas são ribossomos no interior da célula. Ribossomo, síntese proteica ou produção de proteína, dá na mesma, tá bom? Os ribossomos, eles podem ficar em cima de uma estrutura, nas células procariontes eles ficam livres no citoplasma. Na célula eucarionte, o ribossomo ele pode ficar agregado, preso, aderido em cima do retículo endoplasmático rugoso, tá? Pode chamar de HER também, ó, retículo endoplasmático rugoso. Essa estrutura aqui. Então aqui é o fim da carioteca e aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Rugoso por quê? Quando se viu no microscópio, o pessoal, parece que tem rugas. As rugas, na verdade, eram os ribossomos, tá bom? Aí o pessoal, não, parece granulado. Aí chamaram de retículo endoplasmático granuloso ou granular. Dá na mesma, tá bom? É a mesma coisa. O retículo endoplasmático ele possui ribossomos aderidos, logo ele produz e transporta a proteína. Transporta para onde, Vinícius? Aguenta a informação, não fica ansioso, tá bom? E aí, ó, o retículo endoplasmático rugoso, um exemplozinho de fotinho de microscópio eletrônico para vocês, ó. Final da carioteca, início do retículo endoplasmático rugoso. No microscópio eletrônico a gente vê ele assim, tá bom? Com essas extremidadezinhas assim, que o pessoal chamou de granulado, meio que forçação de barra aí na visão, né? Tem que ter uma interpretação legal. Vamos embora. Os ribossomos, eles vão realizar a síntese de proteína. Para isso ele vai precisar do RNA mensageiro, mas ó, não viaja nessa informação agora, porque a gente ainda vai estudar a síntese de proteínas com mais detalhes. Eu já preparei um vídeo para isso, tá bom? Seguindo no retículo endoplasmático rugoso aí, ó, tá vendo? O interior do retículo, o ribossomo. O ribossomo ele vai se ligar para produzir, vai se ligar, tá lá preso na superfície, vai vir um RNA mensageiro. Ele vai ler esse RNA mensageiro para poder produzir a proteína, tá bom? Mas fica tranquilo que essa parte aí a gente vai ver depois. E para onde que vai essa proteína, Vinícius? Existem alguns destinos, tá? Dessa proteína. Ela pode ficar livre no citosol. O citosol é o líquido, é o material gelatinoso que tem no meio do citoplasma. Ela pode formar o citoesqueleto, né? As estruturas da própria célula. Ela pode ir para o núcleo. Ela pode ser jogada para fora da célula, para ir para uma outra célula, servir de hormônio. Ela pode ir para a mitocôndria, ela pode ir para o cloroplasto, peroxissomo, lisossomo, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Exemplos de células com síntese de proteína. Aqui eu estou colocando um exemplo de célula do pâncreas, tá? Esse exemplo de célula de pâncreas geralmente é uma foto que cobram muito em questão de vestibular, o Enem gostava muito. As células que produzem proteína, elas têm que ter bastante retículo endoplasmático rugoso, tá vendo? Elas têm que ter bastante retículo endoplasmático rugoso para produzir proteína.
Geralmente também possuem complexo de Golgi para poder jogar essas proteínas para fora, que a gente vai ver o caminho melhor, tá? Se tem o retículo endoplasmático rugoso, tem o retículo endoplasmático liso. Liso por quê? Porque o rugoso era rugoso devido aos ribossomos. O liso não tem ribossomo aderido, por isso é retículo endoplasmático liso. Ó, o macetinho, mesmo L de liso é o mesmo L de lipídio. Retículo endoplasmático rugoso produz e transporta proteína. Retículo endoplasmático liso produz e transporta lipídio. O que é lipídio, Vinícius? Gordura, tá bom? Óleos e gorduras. Ah, então é ele que me engorda? Claro que não, galera. O que te engorda é o que tu comeu. Mas só que o lipídio que ele produz aqui pode ter função em várias outras funções na célula, como por exemplo, hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais são feitos à base de lipídio. Quem produz é o retículo endoplasmático liso das estruturas sexuais, né? No caso, testículo no homem e ovário nas mulheres. Então, eles é que produzem esses lipídios, o retículo endoplasmático liso deles, tá bom? No fígado, ele vai auxiliar na quebra do glicogênio, tá? Repara que o meu slide aqui, ele não tá pegando teve alguma formatação, não tá pegando nenhum acento, tá bom? Desculpa aí por isso. Então, nas células hepáticas pode auxiliar na quebra de glicogênio. O glicogênio é uma reserva de carboidrato no nosso corpo, tá bom? Ainda pode atuar na neutralização de substâncias tóxicas, tá bom? Por exemplo, o álcool. Quem faz a neutralização do álcool é o retículo endoplasmático liso lá no fígado. E no músculo, ele ainda pode ser responsável por guardar cálcio para ajudar na contração muscular. Então, o retículo endoplasmático liso tem várias funções. Aquela que geralmente aparece um pouquinho mais na sua prova é a que produz e transporta lipídios, tá bom? Próximo. Aqui é uma fotinho de microscópio eletrônico, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tem essas bolinhas que representam os ribossomos. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, tá bom? Sistema Golgiense. O que acontece? O retículo endoplasmático rugoso produz e transporta proteína. O retículo endoplasmático liso produz e transporta lipídio. E manda para onde? Pode mandar direto para fora da célula, ou ele pode passar pelo complexo de Golgi. Sistema Golgiense, complexo Golgiense, é tudo a mesma coisa. O que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai armazenar essa proteína, vamos falar da proteína no caso. Ela vai armazenar a proteína, vai modificar essa proteína e vai secretar essa proteína, vai jogar ela para fora. Secretar e jogar para fora da célula, tá bom? Através desse caminho aqui que a gente está vendo. Então ele vai armazenar, modificar, empacotar, né? E secretar, jogar para fora da célula através de vesículas de secreção. Essa vesícula de secreção, quando ela bate na membrana plasmática que está em torno da célula, ela joga a proteína para o lado de fora, tá bom? Voltando, seguindo, aqui é uma fotinho para vocês, deram uma observada no microscópio eletrônico, tá bom? Aqui, ó, o complexo de Golgi no microscópio eletrônico, tá bom? Lisossomo. O lisossomo, eu gosto de gravar assim, ó. Liseossomo. Ah, Vinícius, não tem o E aí. Beleza, mas lise significa quebra. Então você já consegue lembrar que vai ser a organela que vai fazer a quebra, a digestão celular. O que o lisossomo vai fazer? Ele vai se ligar nas estruturas que precisam ser digeridas e vai quebrar essa estrutura, tá bom? Que a gente vai chamar de fagocitose ou pinocitose. Fagocitose, partículas sólidas, pinocitose, geralmente partículas mais líquidas, tá? Exemplo, uma mitocôndria lá, uma organela deu defeito. Ele pode digerir essa organela para produzir uma nova, tranquilo? Para pegar aqueles nutrientes e formar uma nova. Então, o lisossomo ele é responsável pela digestão celular. Ele tem enzimas digestivas que fazem a digestão celular. Como é que ele é produzido? Enzima é uma proteína. Então, o retículo endoplasmático rugoso produz a proteína, manda para o complexo de Golgi empacota ela e não joga para fora. Essa
organela com as enzimas digestivas lá dentro são chamadas de lisossomos, empacotadas pelo complexo de Golgi, tá bom? Lisossomo pra gente, nesse momento, de digestão celular. Mais pra frente a gente dá uma aprofundada aí como é que funciona. Peroxissomo, dificilmente aparece em prova, mas ele é muito parecido com o lisossomo, só que ele possui enzimas, só que ele vai fazer a neutralização de substâncias tóxicas que a gente mesmo produziu. Por exemplo, lá na respiração celular, pode ter a formação de água oxigenada, a formação de água. Só que ela pode errar e formar água oxigenada. E a água oxigenada é tóxica, ela precisa ser quebrada. Exemplo, na sua pele. Se você teve um machucadinho, aí vai limpar o machucadinho com água oxigenada. Começa a sair borbulhas. Aí tu fala assim, caraca, aquela borbulha. Então, o peroxissomo ele vai ter essas enzimas, no caso, quando tu botar água oxigenada. Não, não fica sendo aquelas borbulhas? O que é água oxigenada? É H2O2. O que essa enzima vai fazer? O peroxissomo tem uma enzima chamada catalase. Ela vai se ligar nessa água oxigenada e vai quebrar a oxigenada, liberando o gás oxigênio. Por isso que fica sendo aquelas borbulhas. Beleza? Não está queimando a bactéria, não. Tá bom? E por que isso protege? Porque existem várias bactérias que são anaeróbicas. Quando tu libera o oxigênio, essas bactérias anaeróbicas não gostam de oxigênio, elas acabam morrendo. Tá bom? Mitocôndria, ela vai fazer a respiração celular, que é o processo que ela absorve o gás oxigênio, mais a quebra da glicose, para produzir gás carbônico, água e energia. A energia da célula a gente chama de ATP. ATP é a energia da célula. Beleza? A mitocôndria tem uma questão interessante para a gente estudar aí. Existe uma teoria de que ela era uma bactéria de vida livre e que ela foi incorporada pela célula eucarionte. Então, o que vai acontecer? A mitocôndria ela tem um DNA próprio. Então, ela tem uma síntese de proteína própria. Tá bom? O interessante na espécie humana, né? E na maioria dos vertebrados, é que a mitocôndria que a gente tem um DNA próprio e que esse DNA é idêntico ao DNA da mitocôndria da nossa mãe. Porque o gameta masculino, o espermatozoide, não contribui com o DNA, tá bom? A mesma coisa vai acontecer lá na célula vegetal. Na célula animal, ela tem uma estrutura chamada centríolo, que vai ajudar na divisão celular, mas a gente deixa um pouco mais para frente, tá? Na célula vegetal não tem o centríolo, mas tem três estruturas aí que vale a pena a gente estudar. Primeiro é a parede celular, que a gente já viu na última aula, né? Que é de celulose, ela é rígida e ela sustenta a célula, protege a célula contra o excesso de água para ela não estourar. Tem o vacúolo, que a gente já viu na última aula, também, né? Que armazena água. E os plastos, o mais importante é o cloroplasto, tá bom? Que faz a fotossíntese. De tudo isso já viu na última aula. O cloroplasto também existe a teoria de que era uma bactéria de vida livre que foi absorvida pela célula vegetal. Então ele também tem um DNA próprio dele, tá bom? Agora, aí tem uma musiquinha que ela meio que ajuda na grande parte aí da matéria, que não foi feita por mim, tá? Essa musiquinha, essa paródia foi feita pelo professor Vinícius, um grande amigo meu que trabalha comigo. Vinícius também de ciências, Vinícius Santos, tá bom? Mas eu achei a musiquinha muito legal, vamos tentar aí ver se a gente consegue cantar ela junta para te ajudar, tá bom? Lembrando que eu canto mal pra caraca, tá? Então, vamos tentar. Ó, a musiquinha é mais ou menos assim, ó. Vou te dizer, citologia é legal. Vamos falar de organelas. Vamos sem pressa. Nós temos a mitocôndria que produz energia. O ribossomo, alguém lembra? Sintetiza a proteína. Você diz não saber sobre o complexo de Golgi, então vou te dizer o que ele armazena: proteína. Ah, meu Deus, como eu nunca saberia que temos lisossomos e cromossomos. O lisossomo digere substância e os nossos cromossomos dizem o que somos. Nós temos o retículo
endoplasmático, rugoso, liso. Vamos ver isso. O retículo liso sintetiza lipídio enquanto rugoso ele sintetiza proteína. Ah, meu Deus, como eu nunca saberia que temos lisossomos e cromossomos demais. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, a aula ficou grande, muita matéria, mas dá uma estudada aí, depois eu vou tentar botar o material para vocês darem uma lida também, tá bom? Abraços, valeu!